Atos capítulo 1, do verso 1 ao 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Juntos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém. Maravilha. Meus queridos irmãos, se nós formos no Museu do Louvre, em Paris, visitar todas as obras que ali tem, nós levaríamos alguns dias, porque esse museu, ele exibe permanentemente 35 mil obras. Ele tem 380 mil itens, mas permanentemente ele está expondo 35 mil obras, distribuídas em 8 departamentos. Tem uma escultura lá, não vai dar para passar, a cabine acabou de me comunicar. Tem uma escultura lá, no Museu do Louvre, de Antoine-Louis Barye. Essa escultura é a escultura do leão, é um grande leão, depois vocês podem pesquisar na internet, onde tem uma serpente debaixo do leão, e esse leão, então, a impressão que dá é que ele está esmagando a serpente, mas quando você vai estudar a obra, de Antoine-Louis Barye, a ideia dele era dizer que a serpente estava mordendo o leão, e quando essa obra ela é contemplada, automaticamente, na mente de alguém que tem toda a história da fé cristã, ou que tem pelo menos a história do Evangelho na sua mente, vai lembrar do texto de Gênesis 3, capítulo 15. Porque lá em Gênesis 3,15 nós temos a primeira promessa, o proto-evangelho, anunciando a vinda do descendente da mulher, do Filho de Deus, que viria para salvar a humanidade. O homem havia acabado de pecar, acabado de romper com Deus, e ali nós já temos a promessa do Messias. E o texto fala que a serpente iria morder o calcanhar do descendente da mulher. E isso acontece exatamente na semana da Páscoa, isso acontece na paixão de Cristo. Quando Jesus Cristo, na sexta-feira, morre na cruz do Calvário, o que nós temos ali é a serpente mordendo o calcanhar de Cristo. A sensação que nos dá, e não só a nós, mas também aos discípulos, é que com a morte de Cristo, toda a esperança havia se acabado. Com a morte de Cristo, nada fazia sentido mais. Agora, meus irmãos, imagina isso para um judeu. Imagina isso para alguém que tinha uma expectativa milenar. Desde Gênesis, o Messias havia sido prometido, Deus planejou toda uma nação. A partir de Abraão, você tem o início do povo de Israel. Esse povo se torna um povo grande, um povo forte. Esse povo conquista terras que Deus havia prometido para eles. E esse povo passa então a esperar o Messias. Esse Messias vem, ele é reconhecido por milhares, só que agora esse Messias está morto. E aí, provavelmente muitos olhavam para o texto de Gênesis 3,15 e diziam, a serpente não só mordeu o calcanhar do descendente da mulher, mas ela exterminou o descendente da mulher. Mas Gênesis 3,15 vai dizer que a serpente pode morder o leão da tribo de Judá, mas o leão da tribo de Judá não ficará morto, porque o projeto dele é esmagar a cabeça da serpente. Diz o texto de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E ele faz isso com toda a sua obra expiatória, com a sua morte, mas também com a sua ressurreição. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele garante a vitória. Ele esmaga por completo o poder de Satanás sobre a vida daqueles que creem no seu nome. E agora o que nós temos então, através dessa mensagem, não é mais uma mensagem marcada por uma preocupação, por uma tristeza, por uma decepção, mas com a ressurreição de Cristo nós temos uma viva esperança.
E aí, ao observarmos o texto que nós acabamos de ler, logo no início do livro de Atos, nós percebemos que quem escreve esse livro é um médico, Lucas. Lucas já escreveu o Evangelho e agora ele continua a sua narrativa e ele escreve para um amigo chamado Teófilo. Esse Lucas, ele era um grande amigo do apóstolo Paulo. Nós percebemos, por exemplo, em Colossenses capítulo 4, versículo 14, quando Paulo saúda Lucas, o médico amado, e também Demas. Então nós percebemos que Lucas era alguém que agora estava fazendo parte desse grupo íntimo de pessoas que tinham como projeto e proposta anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lucas era alguém que estava próximo do apóstolo Paulo, por exemplo, em Roma, durante a primeira prisão do apóstolo e também na segunda prisão, conforme nos informa Paulo em 2 Timóteo 4,11, quando ele escreve: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Lucas era, meus irmãos, provavelmente um grego, alguém que fazia parte do mundo grego. Alguns comentaristas vão dizer que ele era de Antioquia. E o que nos chama a atenção é que um evangelho que se iniciou ali com os apóstolos, que se iniciou com o povo judeu, agora já está atraindo pessoas que fazem parte do mundo grego, e Lucas é uma delas. Lucas é alguém que não pertence a essa escola judaica. Lucas é alguém que converte a Jesus Cristo, e ele não só converte, mas ele, ao crer em Jesus como seu Salvador, ele quer entender todo o processo. E como historiador, como pesquisador, ele quer ir a fundo a tudo o que aconteceu, tanto no ministério de Jesus Cristo aqui na terra, como depois da sua morte e ressurreição, quando ele é assunto aos céus, o que acontece com a igreja. Então ele divide essa narrativa em 2 blocos, e ele escreve para esse amigo chamado de Teófilo. Nós não sabemos muito bem quem é Teófilo, mas provavelmente era uma pessoa muito importante, porque ele é chamado de excelentíssimo Teófilo. Alguns comentaristas e alguns estudiosos vão dizer ou cogitar que Lucas estudou na Universidade de Tarso, que era uma famosa universidade de medicina, tinha ali uma famosa universidade de medicina, e por isso ele ficou amigo de Saulo de Tarso. Provavelmente alguns vão dizer que eles se conheceram ali, mas é difícil você comprovar isso historicamente. Ele era um médico que cuidava da saúde das pessoas, e você percebe tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos uma preocupação de Lucas em dar mais detalhes a respeito, por exemplo, nos evangelhos, de curas que Jesus fazia. Lucas, ele dá mais detalhes do que os outros evangelhos, certamente pelo domínio de área que ele tinha na medicina. Era uma pessoa amável, uma pessoa compassiva. Ele era um companheiro de Paulo nas suas viagens e no seu sofrimento. E esse homem quer falar a respeito de tudo o que aconteceu com Jesus aqui na terra. Por isso, no verso 1, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Teófilo provavelmente já era um cristão, talvez um recém-convertido. Lucas já escreveu falando sobre o começo do ministério de Cristo, o que Jesus fez aqui na terra, a sua obra, a sua missão, seu propósito, o que ele ensinou. Essas informações todas Teófilo já tinha acesso a elas. Agora ele quer mostrar que o tema central continua sendo Jesus. Em Atos, o que nós percebemos claramente é que agora Lucas não está falando do momento em que Jesus viveu aqui na terra, mas ele está falando a partir do momento da ressurreição, ascensão, e o que aconteceu depois da ascensão de Cristo. O que nos chama a atenção nessa narrativa de Lucas em Atos é que a figura central continua sendo o Senhor Jesus Cristo. Tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus falou, e agora sendo transmitido por meio dos apóstolos. Por isso Lucas vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos era a própria doutrina de Cristo. Da mesma forma que no Evangelho a figura central é Jesus, no livro de Atos também nós perceberemos claramente que a figura central é Jesus Cristo. E quando Lucas começa a escrever para Teófilo, ele quer deixar claro que
aquele da quem ele está falando, Jesus Cristo, foi alguém elevado às alturas. O versículo 2, ele fala que Jesus viveu aqui, versículo 1, e ele já narrou isso para Teófilo, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. O Evangelho de Lucas é o único que apresenta um relato descritivo da ascensão de Jesus. Lá no capítulo 24 do Evangelho, do verso 50 a 53, Lucas escreve: então o levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Somente o Evangelho de Lucas narra essa ascensão de Jesus Cristo, essa alegria. Os discípulos que estavam tomados pelo pavor, tomados pelo medo, tomados pela insegurança, pela decepção, pela desesperança, agora esses discípulos, eles são tomados por um júbilo, por uma alegria intensa, porque eles passaram por 40 dias com Jesus ressurreto, e o texto diz então que Jesus é elevado aos céus, e eles, como reflexo dessa alegria, eles passam a adorar constantemente, louvando e bendizendo ao Senhor no templo. Lucas, quando ele começa o livro de Atos, ele começa com essa mesma narrativa de Jesus sendo elevado aos céus. Ele termina o Evangelho dizendo sobre a ascensão de Cristo, e ele começa o livro de Atos falando também sobre a ascensão de Cristo, aí no versículo 2, quando ele diz que ele foi elevado às alturas, demonstrando que a igreja já tinha familiaridade com esse tema. Todos já estavam cientes a respeito da ascensão de Jesus Cristo. E que mandamentos são esses do versículo 2, quando o texto diz que Jesus morreu, ressuscitou e deixou alguns mandamentos para a sua igreja? Esses mandamentos se referem à grande comissão. A grande comissão. Jesus, após ressuscitar, ele fica 40 dias ensinando os seus discípulos e insistindo para com aqueles que haviam convertido a respeito da importância da proclamação do Evangelho. É por isso que nós precisamos manter o foco do propósito de sermos Igreja de Jesus. O propósito de nós estarmos aqui, congregando na Rua dos Oitis, 63, é continuar cumprindo os mandamentos de Cristo, de proclamar o Evangelho a toda criatura. Entre a ressurreição e a ascensão, Jesus prepara então os seus discípulos para essa grande tarefa que começa após o Pentecoste. A grande comissão dada por Jesus foi por intermédio do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que habitou em Cristo, o mesmo Espírito que o próprio Cristo soprou sobre os apóstolos, esse Espírito é derramado em Pentecostes, e esse Espírito agora passa a habitar na vida dos crentes, para que os crentes possam cumprir a missão do próprio Cristo, porque o Espírito que é dado aos apóstolos é o próprio Espírito de Cristo. E o versículo 3, irmãos, vai nos dizer que, depois que Jesus Cristo ensina a respeito desse mandamento tão importante da proclamação do Evangelho, Lucas vai dizer que a estes também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Como vimos hoje pela manhã, as provas a respeito da ressurreição de Cristo são irrefutáveis, irrefutáveis. Qualquer pessoa que estuda seriamente o tema, mesmo não sendo um convertido na fé, vai perceber claramente que não tem como você contrariar as provas. E os evangelhos, e não só os evangelhos, mas também aqui no livro de Atos, nós percebemos claramente uma preocupação da igreja primitiva em preservar o tema da ressurreição de Cristo, porque esse é o centro da nossa fé, esse é o âmago da nossa fé. Não tem nada mais importante para a fé cristã do que a ressurreição de Cristo, porque se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, não haveria sentido para estarmos aqui hoje.
É a ressurreição de Cristo que nos garante a vida eterna. É a ressurreição de Cristo que nos faz ter esperança. É a ressurreição de Cristo que nos mantém alegres, cheios de júbilo na casa de Deus para bendizê-lo e adorá-lo. Por isso, Lucas vai nos informar aqui no versículo 3 que existiram provas incontestáveis a respeito da ressurreição. E quando você faz uma leitura nos evangelhos, você percebe que, não só ali, mas também em alguns escritos de Paulo, nós temos pelo menos 10 aparições de Cristo. Jesus aparece para as mulheres no túmulo, Jesus aparece para Maria Madalena, Jesus aparece para os 2 homens de Emaús, Jesus aparece para Pedro em Jerusalém, Jesus aparece num determinado momento para 10 dos seus discípulos, depois ele aparece para 11 dos seus discípulos, depois ele aparece para 7 dos seus discípulos que estão pescando no mar da Galileia, ele come peixe com seus discípulos, depois ele aparece na Galileia novamente para 11 dos seus discípulos. Paulo vai falar que ele apareceu para mais de 500 pessoas, e depois também ele aparece para Tiago, para o seu próprio irmão do Senhor, ele aparece para Tiago, e depois ele ainda aparece para Saulo. E nós percebemos então, irmãos, que o Evangelho e a palavra do Senhor nos evidencia com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita serenidade, que a ressurreição não é uma invenção da fé cristã, mas é um fato comprovado com testemunhas. E é por isso que esse gentil, chamado Lucas, um médico, certamente uma pessoa dotada de um conhecimento especial, não só na área da medicina, mas também um historiador. Lucas é reconhecido pelo seu grego culto, a língua, né? A escrita de Lucas era uma escrita rebuscada, mostrando então ser uma pessoa estudada, uma pessoa dada às letras e ao conhecimento. Nós temos então esse Lucas, um gentil, dizendo: Cristo ressuscitou, e não tem como nós falarmos o contrário. É incontestável o fato da ressurreição. Jesus Cristo, por 40 dias, ele fica aqui na terra, conversando com os seus discípulos. Esses 40 dias, vão faltar 10 para o Pentecostes, ou seja, Jesus fica 40 dias, ele é assunto aos céus, e 10 dias depois acontece o Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo. Durante esse tempo, Jesus Cristo, nos informa Lucas, falou a respeito do reino de Deus. A mensagem central do Evangelho, a mensagem central de Jesus Cristo é a respeito do reino de Deus. E o que o reino de Deus trata? Trata a respeito do governo soberano do Senhor sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas. Jesus Cristo vem para pregar o reino de Deus, vem para falar a respeito do cuidado de Deus para com o seu povo. Essa mensagem do reino que vai orientar todas as narrativas de Atos. Se você se atentar a toda a expansão da igreja, que é narrada no livro de Atos, você vai perceber que a preocupação é com o reino de Deus. Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor ressurreto, que vem para trazer uma mensagem de salvação, não só para os judeus, mas para todos os povos. E é isso que John Stott vai tratar a respeito do reino de Deus, quando ele comenta esse texto. Ele vai falar que o reino de Deus, ele é espiritual quanto ao seu caráter. Mesmo depois da ressurreição, acreditem, os discípulos achavam ainda que Jesus iria reinar territorialmente. Jesus iria tomar Israel e fazer de Israel uma grande potência. Olha só o que nos diz o versículo de número 6 aqui do livro de Atos, quando eles perguntam para Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, eles então pensam, Jesus morreu, mas ressuscitou. Se ele ressuscitou, é agora que ele vai restaurar o reino de Israel. É agora que nós vamos nos tornar ministros de Cristo. O ministério de Jesus Cristo estava pronto, com 11. Tinha que eleger mais um para dar 12. Matias é eleito depois. E Jesus fala: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas. Não é agora. Não é esse o momento. Esse momento pertence ao Pai.
Então, mesmo com essa insistência dos discípulos, Jesus quer deixar claro que o reino dele não está preso, não está limitado a uma geografia, a um estado específico. O reino de Jesus Cristo é um reino para toda a terra. O livro de Salmos vai falar isso insistentemente, que Deus é rei de todas as nações, Deus é rei de toda a terra, Deus reina sobre tudo e sobre todos. E aí, o texto no versículo de número 8, vai dizer do capítulo 1, que os discípulos receberiam poder. Todo reino deseja ter poder, e Jesus está dizendo, olha, eu venho para proclamar a mensagem do reino, é o reino de Deus, e vocês serão pessoas que terão poder, vocês terão um poder que vem do próprio Deus. Mas esse poder não é um poder para vencer batalhas, para gerar guerras. Esse é um poder para fazer de nós testemunhas do reino, poder para gerar paz, poder para anunciar as boas novas, poder para testemunhar que Jesus Cristo é aquele que transforma a vida de uma pessoa, poder para proclamar a respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. A mensagem do reino, então, ela tem um caráter espiritual e não geográfico e não territorial. Stott também vai dizer que a mensagem do reino ela é internacional quanto aos seus membros. Por isso que Jesus fala que a mensagem deveria ser pregada tanto em Jerusalém, na Galiléia, Judéia, Samaria, até os confins da terra, de todas as línguas, povos e raças. Não é uma mensagem restrita, mas é uma mensagem que precisa ser espalhada. E o livro de Atos, Lucas vai nos mostrar que essa mensagem então começa a ser espalhada por toda a terra. Isso vai acontecer de maneira gradual, se estabelecerá no tempo de Deus, até chegar nos confins da terra. A missão ainda não está concluída, nós ainda não terminamos a obra. O tempo do retorno de Cristo ainda não chegou, porque nós ainda temos muito o que fazer. Há muito trabalho para a igreja do Senhor Jesus. Por isso nós estamos empenhados, por isso nós estamos como Igreja Presbiteriana da Gávea, envolvidos na plantação de novas igrejas, apoiando missionários nos seus projetos, para que essa mensagem continue sendo espalhada ao mundo, a mensagem de que Jesus Cristo venceu a morte, a mensagem de que Jesus Cristo ressuscitou, e uma vez que Ele ressuscitou, nós também seremos ressurretos da morte, teremos a vida eterna, teremos a esperança que aquece os nossos corações. O livro de Atos nos ensina que Jesus continua ativo, Jesus continua vivo, reinando sobre tudo e sobre todos, mas também reinando em nossos corações. Apenas o método mudou. Lucas quer nos ensinar que, se no Evangelho ele narra a vida de Jesus aqui na terra, os 3 anos do ministério de Jesus, em Atos ele mostra que Jesus continua a sua obra, mas agora pelo poder do Espírito de Deus, através da sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo na terra, nós somos os ramos da videira. Jesus Cristo continua presente nesse mundo através da sua igreja. Nós somos o reflexo de Cristo para o mundo. O mundo precisa olhar para nós e perceber que nós somos filhos de Deus, que nós somos a imagem de Cristo, e para que isso aconteça é necessário um processo de transformação, de santificação e muito mais. É necessário que os nossos corações estejam aquecidos com a mensagem da ressurreição, assim como estava aquecido o coração de Lucas. Quando ele começa a narrativa para Teófilo, ele já trata imediatamente a respeito do Jesus Cristo, o ressurreto, o que está vivo, e isso é incontestável. Para concluir, irmãos, Jesus Cristo não está presente nessa terra mais em carne. Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, mas Ele continua fazendo e Ele continua ensinando através da sua igreja. O Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do próprio Cristo, continua trabalhando em nós, para que nós proclamemos o amor de Deus aqui na terra. Essa mensagem da ressurreição, ela não deve apenas nos alcançar,
Essa mensagem da ressurreição é mensagem do reino e precisa ser proclamada. Nós precisamos ter essa mensagem não só nos nossos corações, mas também nos nossos lábios, anunciando ao mundo que está cada vez mais sem esperança, sem alegria, um mundo que está padecendo dia após dia e não consegue encontrar uma saída para suas angústias. A mensagem do Cristo que morreu e ressuscitou é a mensagem que pode transformar qualquer vida nessa terra, como nos transformou. E essa é a mensagem que nós precisamos continuar proclamando como igreja do Senhor Jesus Cristo. Acho que agora a gente consegue colocar a imagem. Essa é a imagem de Antoine-Louis Barye. Esse escultor, ele mostra esse leão sendo mordido pela serpente. Mas a mensagem que nós proclamamos é que esse leão, o leão da tribo de Judá, ele ressuscita depois da mordida da serpente. E ele esmaga a cabeça da serpente. Ele esmaga a morte. E ele gera esperança e vida no coração de todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Jesus Cristo esmagou a cabeça do nosso inimigo, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou, e Ele se apresentou vivo aos discípulos, e Ele se apresentou vivo a nós através do Seu Santo Espírito, para que nós continuemos a proclamar a mensagem do leão da tribo de Judá, que veio para libertar o seu povo e para nos dar a esperança da vida eterna. Que os nossos corações se aqueçam com essa mensagem e que essa mensagem continue sendo proclamada pelos nossos lábios. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, porque Jesus Cristo veio ao mundo, uma promessa feita lá em Gênesis 3,15, mesmo Deus morto, mesmo sendo mordido pela serpente, tendo sido afetado por esse mal tão terrível que é a morte, no terceiro dia Jesus ressuscita, esmaga a cabeça da serpente, vence a morte, e é proclamado não só entre os judeus, mas é proclamado em todos os povos, como o grande Rei, o grande Senhor, que veio para transformar a realidade do homem, veio para dar esperança ao desesperado, veio para trazer alegria ao coração triste, veio para trazer vida ao que estava morto, veio para trazer luz ao que andava em trevas, veio para dar direção ao que estava perdido. E tudo isso Ele fez através da sua ressurreição. Ressurreição essa que foi contada por Lucas, ressurreição essa que foi experimentada pelos apóstolos e por tantos no primeiro século, ressurreição essa que chegou até nós, através da mensagem do Teu Santo Espírito em nossos corações, trazendo-nos, Deus, a luz do Evangelho, trazendo-nos a vida que há em Cristo Jesus. Que nós continuemos a proclamar essa mensagem de vida, que nós continuemos como igreja, Deus, a espalhar essa boa nova de que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Oramos assim, no nome de Jesus, amém.